Oi, 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 meu povo! Venho falando bastante com vocês de como a confeitaria é uma carreira promissora e que te permite começar sem muito investimento, né? Ela te permite começar na cozinha da sua casa, utilizando os utensílios que você tem, o que você já usa no seu dia a dia, liquidificador, colher, panela, tudo que já utiliza no seu dia a dia. Então é uma carreira que te permite começar absolutamente do zero com poucos ingredientes, né, e pouquíssimo investimento financeiro, pouquíssimo dinheiro. Então, é uma carreira que hoje, basicamente, você precisa mais de coragem, né, do que de investimento financeiro. Se você pode começar no conforto da sua casa, utilizando a sua cozinha, utilizando os equipamentos, né, seus utensílios domésticos que você já tem, já usa no dia a dia, você vai precisar basicamente comprar os ingredientes para produzir os bolos, né? E produzir os bolos existe ingredientes de baixo custo e de alto custo. Então você pode escolher produtos a princípio para entrar, onde utilizam ingredientes de baixo custo, né? E como a gente já está falando que você pode começar na cozinha da sua casa, existe produtos que te permite começar sem ter que investir até mesmo em uma batedeira. E isso é conteúdo da nossa aula de hoje, porque para a gente definir isso, a gente precisa saber, a gente precisa estudar um pouco sobre métodos. Cada técnica empregada com aqueles ingredientes naquela receita vai me dar um resultado diferente. Então, de acordo com a técnica utilizada, eu vou ter uma massa. Posso utilizar a mesma receita. Se eu utilizar técnica diferente, ela vai ter um resultado. Eu pego uma receita coringa de massa de chocolate. Se eu utilizar a técnica do método de adição, eu tenho uma massa. Se eu utilizar o método espumoso, eu tenho outra massa. Se eu utilizar o método cremoso, eu vou ter uma massa completamente diferente. Então é muito importante a gente conhecer sobre as técnicas, sobre os métodos, porque com uma receita só você pode ter vários tipos de massas diferentes, com texturas, umidades e estruturas completamente diferentes. Então começa daí. E quando você estuda métodos, você vê que existe um método que te permite começar hoje mesmo. Não precisa de batedeira, não precisa de liquidificador. Você pode começar a produzir seus bolos com sobrar, misturando à mão. Se tiver liquidificador, melhor ainda. Não vou ter força nem esforço físico, que é o método de adição. Mas antes de entrar no método de adição, queria falar para vocês que isso é um assunto que eu tive muita dificuldade em aceitar, tá? Na minha ignorância, né, quando eu comecei 8 anos atrás, eu achava que eu precisava de receitas, né? E com isso eu perdi tempo, gastei ingrediente, gastei receitas que não deram certo, que derramava no forno, que solava o bolo, que não tinha estrutura. Gastei tempo e dinheiro por não acreditar, por não ver necessidade de estudar métodos. Se eu tivesse gastado todo o dinheiro que eu perdi de ingredientes, com o tempo que eu gastei ali, perdendo aquilo dali, tendo que refazer receitas, em conhecimento, em capacitação, eu teria alcançado meus resultados muito mais rápido e sem desperdício. Então é muito importante, em vez de você ficar aí procurando receitas, testando, estudem, tá? Estudar, se capacitar, vai poupar o seu tempo, vai poupar dinheiro e você vai chegar no seu objetivo final muito mais rápido. Não façam igual a mim. Eu levei muito tempo perdendo dinheiro, perdendo tempo, até ir descobrindo as técnicas sozinha na minha cozinha. É totalmente possível? É. Mas se esse tempo e esse dinheiro que você está perdendo fazendo testes, você investir em capacitação, em estudo, você vai poupar tempo e dinheiro. Essa é a mentalidade que eu queria ter tido quando eu comecei há 8 anos atrás. E para começar, eu quero que vocês saibam que existem 3 métodos muito famosos na confeitaria. Método de adição, ou também conhecido como método direto, método espumoso, ou também conhecido como esponjoso, e o método cremoso. São os 3 métodos mais conhecidos que vocês precisam conhecer. Cada método tem uma técnica empregada, cada técnica vai te dar um resultado diferente.
E nessa aula aqui, que eu quero que vocês entendam, que vocês possam começar na confeitaria hoje mesmo, eu vou te ensinar o método de adição, ou seja, o método direto. É aquele método que você não precisa nem de batedeira para começar. Então você vai precisar de coragem. É só coragem, fazer o negócio acontecer. Ter coragem, ter dedicação, e as coisas vão fluir. Então vai depender exclusivamente de você e não de investimento financeiro. Você não vai precisar investir em batedeira, em formas, em nada com essa aula de hoje, tá? Então, para começar, vamos lá. O que é o método direto ou o método de adição? Ele é conhecido pelos dois nomes. É basicamente você pegar ingredientes líquidos, colocar em um recipiente e misturar para ficar homogêneo, ingrediente seco em outro recipiente, todos os secos, mistura. Depois a gente vai adicionar, por isso que vem o nome método de adição. A gente vai adicionar os ingredientes líquidos nos ingredientes secos. Vamos misturar, deixar homogêneo. Ficou homogêneo, nossa massa está pronta. Já temos ali a nossa massa de bolo perfeita, sem utilização de liquidificador, de batedeira, nada. Só depende de você. Já que posso fazer no liquidificador? Pode, você não vai ter o esforço físico ali para misturar os líquidos. Mas a mistura do líquido, dos ingredientes líquidos, com o seco tem que ser feita à mão também. Isso é um grande erro para quem não estuda métodos, que pega lá a receita na internet e fala assim, é de liquidificador. E joga todos os secos dentro do liquidificador, depois tem aí uma massa pesada, desenvolveu o glúten da farinha de trigo, e o seu bolo não pressou, ficou solado, ficou denso, ficou pesadão, não cresceu, enfim. Então precisa estudar técnicas. E essa técnica, ela é muito boa para quem está começando, porque você não precisa investir em uma batedeira planetária, tá bom? Então vamos lá. Aprendemos um pouquinho sobre o método direto. Já posso começar a produzir meus bolos hoje mesmo. Aí você vai virar para mim e falar assim, Jaque, tá, você me mostrou que existe uma técnica que eu posso fazer bolo sem precisar de batedeira. Não vou precisar investir agora em batedeira. Isso, perfeito. Mas eu não tenho formas, eu não tenho embalagens. Como que eu vou começar o meu negócio sem investir em formas, em embalagens para poder entregar meu produto para os clientes? É aí que vem a diferença de você ter uma professora, um professor, um mentor te orientando, para te dar ideias, te dar direcionamento, para você não ter gastos desnecessários para começar agora. E esse é o objetivo da aula. Então, eu te trouxe um método de fazer bolo no qual você não precisa investir em batedeira, em liquidificador. Se quiser, você pode pegar o liquidificador emprestado aí e fazer, que no máximo em uma semana você já devolveu o liquidificador e já conseguiu comprar o seu. Por quê? Você já vai conseguir produzir os seus bolos e começar a vender hoje mesmo, se você quiser. Só vai depender de você, tá? Então, método a gente já tem. Tá, não tenho formas, Jaque. Quero começar e não tem essas formas lindas que você tem. Essa daqui, para quem não sabe, é a forma Jaque, tá? Tive essa homenagem aqui da Capa Rosa, tem formas excelentes com preços muito bons. Mas se você está começando e não tem condição de comprar essas formas agora, forma de furinho no meio, formas decoradas, isso não vai te travar, isso não vai te impossibilitar de começar na confeitaria. Como eu falei para vocês, a confeitaria te permite começar do zero com pouquíssimos investimentos. Esse investimento mínimo que você precisa fazer na confeitaria vai ser de ingredientes para você fazer seu bolo. Vai ser o que você vai fazer, vai produzir e vai entregar para o cliente. Então, se eu estou te falando que tem como você começar assim, não quero que você já comece gastando com batedeira, gastando comprando muitas formas, nem nada. Quero que você comece com o que você tem na cozinha da sua casa, usando o que você tem, correto? Então, método de adição, ok. Vou fazer meu bolo sem batedeira, certo? E agora? Não tenho formas, Antes de entrar aqui nesse assunto de não tenho formas, meu povo, quando a gente está começando a confeitaria, você precisa entender que existe um leque de produtos muito grande dentro da confeitaria que te permite começar sem forno, que te permite começar sem batedeira, que te permite começar sem investir em formas. Então, tudo depende de onde você está,
dos recursos que você tem. Já que eu tenho forno, então eu já quero começar, em vez de fazer docinhos, brigadeiros, rocambole de leite ninho, como você começou, quero começar direto nos bolos, que é um produto maior, mais rentável, vai me dar menos esforço, não vou ter que enrolar 100 docinhos ali, com 2 bolos eu já faturo o valor dos docinhos. Quero começar com bolo, já tenho forno, então já quero começar com meus bolos. Ok, quando a gente vai começar com os bolos, a gente tem 2 vertentes dentro dos bolos, bolo caseiro, bolos festivos. Tá começando? Vamos no bolo caseiro, porque o bolo caseiro a gente precisa basicamente de uma massa e uma cobertura. Simples. Você não precisa se preocupar com massa, estruturação da massa, ponto de recheio, montagem de bolo, decoração, tabuleiro, bailarina, nada, espátulas, bicos, nada. Então, o seu investimento nos bolos caseiros é muito menor. É um pontapé inicial para você chegar na confeitaria. Nada te impede depois de você ir para os bolos festivos, tá? Que é o meu objetivo. Como eu quero que você venda bolo todos os dias, eu quero que você venda bolos caseiros e bolos festivos. Por quê? Bolos festivos a gente vende mais no final de semana, bolos caseiros a gente vende todos os dias. Então, o meu objetivo é te ensinar a fazer bolos que vendem todos os dias, com o que você tem em casa, do jeito que você está, com os utensílios que você tem, tá bom? Então, vamos começar pelos bolos caseiros. Bolo caseiro, uma massa, uma cobertura. Posso começar só com massa. Aqui na minha cidade mesmo tem várias lojas que vendem só o bolinho tradicional, que é bolo de vó, sabe? Sem cobertura, sem nada. E vende muito, porque todo mundo gosta de um bom bolo gostoso, fofinho, úmido, uma xícara de café ou um copão de leite gelado. Vocês concordam? É muito bom, gente. Vai vender sempre, sempre vai ter público para bolo caseiro. Então não pensem que só o que vai te dar um retorno financeiro na confeitaria é o bolo de festa. O bolo caseiro também é muito rentável e ele é muito lucrativo e principalmente ele tem uma demanda muito boa, porque ele vende todos os dias, independente de datas comemorativas, você vende bolo caseiro. Independente de ter festinha, você vende bolo caseiro. Então, abram a mente e pensem agora em como começar na confeitaria. A gente está vindo com método de adição, a gente está vindo com uma forma que você pode vender sem investir em embalagens, tá? E uma forma que você vai ter segurança, de não vai ter medo do seu bolo estar desmoronando, do recheio vazar, nem nada. Então você começa ali de pouquinho, com segurança, com tranquilidade, sem investir muito valor financeiro naquilo dali, tá? Então vamos lá. Optei, já que você me convenceu. Vou no método direto, já que eu não tenho batedeira. Vou no método direto, vou fazer meu bolo à mão ou no liquidificador. Vou fazer bolo caseiro. Tenho formas de alumínio, já vou fazer meus bolos ali da vovó e vou vender. Não tenho forma? Vamos para mais uma variedade do bolo caseiro. Que é o que? O bolo caseiro, a gente tem mais um leque dentro do bolo caseiro. A gente tem o bolo simples, né? Que é os bolos da vovó. Só o bolinho ali com furo no meio. A gente tem o bolo trufado, os famosos bolo vulcão, bolo piscininha, tudo bolo caseiro. Massa ali, uma massa, uma cobertura, tudo derivações ali do bolo caseiro. Então a gente tem o bolo da vovó, o bolo simples. A gente tem o bolo trufado, né? Os nossos famosos bolo vulcão. Tem bolo piscininha, né? E aí a gente tem aqui também, ó, 2 coisas legais. Bolo gelado na marmitinha, caseirinhos na caixinha. 2 variações que você não precisa investir em formas. Por que investir? Porque essas forminhas aqui é de papel forneáveis, você vai colocar sua massa aqui dentro, vai assar, vai decorar, se você quiser colocar sua cobertura aqui, vai tampar e vai entregar para o seu cliente. Ou seja, você não vai ter o gasto, né, o investimento com formas, nem com embalagem. Isso daqui vai para o cliente. Isso daqui indo para o cliente vai pagar por ele. Tá? Você vai calcular o custo do seu bolo, gastei R$5 para fazer um bolo na caixinha. Dentro desse custo seu, que já tem que estar ali seus ingredientes, sua mão de obra, tudo, isso é assunto para outra aula, vai estar embutido o valor da caixinha. Então, o seu cliente vai pagar por essa caixinha.
seu cliente vai pagar por essa marmitinha. Então, temos opções sim para você começar hoje na confeitaria, sem precisar investir em batedeiras, em formas, gastando apenas com os ingredientes básicos para você começar a produzir os seus bolos. E para ficar mais gostoso, nós vamos fazer uma receita maravilhosa de chocolate pelo método de adição, para você que está aí querendo começar, está só precisando daquele empurrãozinho. Método de adição, pode fazer à mão, pode fazer no liquidificador se você tiver, então não tem desculpa nem de não ter forma. Você vai adquirir. Essas forminhas aqui, só para vocês terem noção, os preços delas variam entre R$1 e R$3. Vai depender da marca, né, do lugar que você compra e da quantidade que você compra. Essas minhas aqui eu comprei pacotinho que vem 100 unidades. Vem 100 caixinhas dessa, elas vêm abertinha assim, tá? A gente que dobra. Inclusive, eu vou ensinar vocês a dobrar, que eu vejo muita gente errando na hora de dobrar a caixinha. E na hora que ela vai pro forno ela vira uma bolinha, tá? Ela perde o formato de caixinha dela, que ela abre as bordinhas assim. Então, tem a forma correta de fazer montar a caixinha. Vou mostrar para vocês não perderem, já começarem aí sem esse desperdício. E essas aqui já vem com tampinha, tá? Gastei R$100 em 100 unidades, ou seja, saiu R$1 para mim. É muito em conta. E lembrando mais uma vez, isso não é um investimento. Não é algo que eu vou comprar e ficar para mim. É algo que vai para o meu cliente. O cliente vai pagar por isso daqui, tá? Então, não é investimento. É um custo que vai ser repassado para o cliente. Agora eu vou mostrar para vocês, antes da gente passar para a nossa receita, né, utilizando as caixinhas, vou ensinar vocês a montar essas caixinhas. Primeiro, ela vem aberta. Primeira coisa que você vai fazer, você vai dobrar, ela vem com dobradiças, assim, ó, vem toda marcadinha, tá vendo? Ó. Essas duas pontinhas aqui, a gente vai começar dobrando elas para fora, tá? Então, vou dobrar aqui, ó, para fora. Deixa eu utilizar a bancada aqui para facilitar. Ó, dobrei as duas aqui, ó. Elas vão ficar assim, ó, em pezinha, tá vendo? E aí você faz as dobras conforme tá aqui. Ó, só virou para dentro, virou. Aqui, fez todas as dobras. Aqui ela vem com 2 ganchinhos, deixa eu te mostrar, ó. Tá aqui a sua caixinha. Você dobrou a pontinha para fora. Aqui, ó, você vai pegar, colocar esse para dentro, vai fechar aqui, ó, sua caixinha tá aqui. Essa lateral aqui, ó, você puxa essa daqui de dentro aqui pro meio, você vai encaixar aqui, ó, ela vem com uma abertura, você encaixa a orelhinha uma na outra, você vai fechar. Tá? Então, aqui, ó, montamos nossa caixinha. Muito importante para manter o formato da sua caixinha, essas orelhinhas aqui estarem viradas para fora. Se você deixar ela reta aqui, ó, sem dobrar, quando o seu bolo for crescendo, essa lateral da forminha aqui não vai ter estrutura. Ela vira um baiacuzinho assim, ó. Ela cresce, fica quase redondinha, tá? Porque o papel dá uma amolecida. Ela vai virar isso aqui. Então, sempre que for fazer, dobra a abinha pro lado de fora, tá? Sempre assim, ó, sempre, tá bom? Isso daqui vai te poupar você perder massa ali, que o seu bolinho vai virar uma bolinha redonda. Para manter e preservar a característica da caixinha, lembre-se de sempre dobrar essa orelhinha pro lado de fora, tá? Então, vamos lá. Já dei aqui método para vocês. Não tem desculpa por não ter forma. Pode começar por aqui um produto que tem muita demanda. Uma massa você vai conseguir fazer pelo menos 4 forminhas dessa, ou seja, você vai baixar o custo do seu produto, porque com uma massa você vai vender 4 bolinhos. E é mais fácil o seu cliente investir em uma coisa mais em conta do que num produto já caro. Tá bom? Então, tem muita saída. Eu vendi muito bolo na caixinha. E aqui temos também a opção das marmitinhas. Para que é legal? Dá para você fazer também pelo método de adição. Vamos supor, a mesma massa que eu vou fazer aqui, a gente vai fazer juntos. Vocês podem fazer na marmitinha, molhar com uma calda, jogar um brigadeiro por cima, você já tem um bolo gelado.
Então, não tem desculpa. E como eu já falei, vamos agora, né, fazer essa receita maravilhosa do bolo de chocolate pelo método de adição para você que não tem batedeira, para você que está aí querendo começar. Vamos lá? Eu pensei que era alguma receita de família. Então esse é o nosso método direto. Nesse vídeo vocês podem observar que nós estamos colocando ovos no liquidificador para facilitar o nosso trabalho. Então vem ovos, açúcar, vem a gordura que a gente está utilizando, nesse caso é óleo, vem chocolate em pó, né? E vem água. Aí você deve estar se perguntando, Jaque, você falou que a gente separava os secos dos líquidos. Por que aqui está misturado? Porque o açúcar, por exemplo, ele é considerado um líquido, tá? Porque assim que ele aquece, ele vira líquido. Então a gente vai bater sempre o açúcar junto com os outros ingredientes líquidos. Em exceção, quando nós estamos fazendo um bolo de chocolate, que é esse o caso, o cacau a gente também dissolve ele no líquido, porque ele é um produto difícil para a gente dissolver. Se eu deixar ele misturado com a farinha de trigo, vai dar certo? Vai. Mas se eu dissolver ele no momento em que eu acrescento água morna na minha receita, eu vou dissolver mais o meu cacau e ele vai ficar com a cor mais escura. Então, como eu quero o meu bolo com a cor mais escura, eu já vou dissolver ele aqui junto com os meus ingredientes líquidos, tá? Então, mesmo a gente acrescentando aqui o cacau nesse líquido, nós estamos utilizando o método de adição, tá bom? Que poderia ser feito à mão também. Fora isso, tudo comum. A gente bate os líquidos, ovos, açúcar, que é um líquido, a gordura, que é líquida, né?
a água, leite, o suco de alguma fruta, que é tudo líquido, aqui. Bateu, temos os nossos líquidos, né? Até aí de estranho, apenas o açúcar, que você poderia não saber que ele é um líquido, mas ele é um líquido na receita. Depois, adiciona nos secos, que seria a farinha de trigo e o fermento, né? E o chocolate, que se a gente quisesse, poderia estar aqui misturado junto com a farinha de trigo. Mas eu, já que prefiro dissolver ele junto com água morna, para o meu bolo ficar mais escurinho. Vocês entenderam como é fácil o método de adição? Aí tem o segredo também. Sempre adicionar os líquidos no seco. Nunca jogar a nossa farinha de trigo dentro do liquidificador e bater junto, tá? Então você pode utilizar o liquidificador para facilitar o seu processo, mas você não pode bater a farinha de trigo no liquidificador, porque ela vai desenvolver glúten, ela vai ficar um bolo pesado. E eu espero que vocês tenham gostado dessa super aula de hoje. Mais uma vez, repito para vocês, meu interesse, meu objetivo é te ensinar a fazer bolos que vendem todos os dias, e aqui te dando um empurrãozinho, um pontapé inicial para você que ainda não tem batedeira, não tem forno, para não ter desculpa. Vamos criar coragem, vamos sair da nossa zona de conforto, vamos em busca do nosso sonho. Se a confeitaria canta, faz seu coração cantar, vem para a confeitaria, não precisa ter medo, que é uma área muito promissora. E se você gostou dessa aula, não esquece de curtir, comentar e compartilhar com quem também precisa dessas dicas, ou pelo menos esse empurrãozinho, tipo, vem, vamos entrar na confeitaria, vamos ver o que dá, tá bom? Beijo grande, até a próxima! Dei receita, expliquei método direto, agora que tal uma dica de decoração, uma coisa assim para já te levar para outro patamar, para você já começar a empreender de forma bem positiva, despertando o interesse do seu cliente. Olha aqui, pega o seu caseirinho tradicional, faz um trabalho de bico. Aqui eu utilizei uma ganache branca, coloca um chocolatinho, um moranguinho, poderia ser uma ganache líquida também. Enfim, a gente capricha, né? Capricho atrai, capricho desperta interesse, capricho valoriza o nosso trabalho, tá? Então aqui, depois que você decora, pode usar a decoração do jeito que você quiser, você tampa, a própria embalagem já vem com essa tampinha aqui. Eu paguei R$1, torno a repetir para vocês, paguei R$1 e já tá pronto. Perfeito o nosso caseirinho, pronto para ser vendido, pronto para ser consumido. Mas se você quiser dar mais um diferencial, você pode colocar adesivo com a sua logo, você pode colocar uma fita personalizada. Aqui vou dar uma sugestão para vocês dessas fitas que a gente encontra nas lojas de confeitaria mesmo, que vem escrito que é produto artesanal, feito com carinho, só para dar um up, digamos assim. Precisa disso, Jaque? Não, não precisa. Aqui a gente já está indo além, tá? Mas investir na imagem, investir na decoração é o que vai tornar o seu produto diferente do produto da sua concorrência. Gostoso? Tudo que a gente vende, tudo que está à venda tem por obrigação ser gostoso. O capricho é o que faz a diferença. Então aqui coloquei um lacinho, coisa simples, todo mundo consegue fazer. Fita que você encontra em qualquer loja de confeitaria, poderia ser uma fita lisa, uma fita com a sua logo, poderia colocar um adesivo ali na caixinha. Tudo, gente, é só soltar a imaginação, deixar fluir, caprichar, que você vai arrasar nas vendas. Aqui é o seu primeiro passo na confeitaria. Um produto que você consegue fazer sem precisar de batedeira, sem precisar investir em formas, sem precisar de um investimento alto, tá? Receitinha pelo método direto, super simples de fazer. E se você quer ir além, olha essa sugestão aqui. Pega o seu mesmo bolinho básico que você fez, que lindo, já tá com gotas de chocolate, já tá muito gostoso esse bolo por si só. Essas manchinhas que vocês verem assim na lateral da forminha, é das gotas de chocolate, tá? Como ela tem gordura, ela molha um pouquinho ali o papel da forminha. Mas passamos por isso. Molhe o seu bolinho aqui, eu molhei ele com a marula, poderia ser uma calda de chocolate que você saiba fazer. Vou colocar chocolate por cima, só o chocolate, poderia ser uma ganache também. Gente, é fazer o que o seu coração mandar ali, solta a criatividade, que é só uma ideia.
coloca chocolate, vamos cobrir isso daqui com marshmallow e voltar o nosso bolinho para o forno apenas para dourar o nosso marshmallow na parte de cima. E aí você já vai ter um novo produto para você apresentar para o seu cliente. E aí vem o seu grande diferencial, você vai criando com uma receita base, você vem criando inúmeras outras combinações e sabores para ir se destacando. Então, com uma massa de chocolate, você já consegue fazer bolo de brigadeiro, bolo de chocolate com ninho, o bolo s'more, que é esse daqui, que é característico de uma sobremesa americana que vai com esse marshmallow no fogo, que fica surreal. Agora eu vou parar de falar para vocês escutarem o barulhinho do marshmallow. E claro, não esquece de curtir, salvar, compartilhar e de se inscrever no meu canal.